Olá, queridos seguidores. Hoje estamos aqui para fazer o nosso 5º podcast da Vidrame, o Pode Ver. Você é muito bem-vindo aqui e hoje estamos com uma ilustre figura, né? Nós estamos parecendo podcast de escritório jurídico, porque já é o 2º advogado que aparece aqui para falar com a gente. E hoje nós temos aqui o Dr. Murilo Crespo, né? Advogado, ele pode até se apresentar com maiores detalhes. E hoje nós vamos falar de um assunto importante para as empresas, que é o prejuízo que os empregados causam, né, durante o seu labor. Ele vai falar especificamente desse tema, um tema muito importante, né? O que eu faço quando o empregado quebra uma máquina, quando ele deixa sumir o equipamento, quando ele quebra um equipamento que não é acidental. Então hoje nós escolhemos um assunto assim a dedo, muito específico, que tem sido muito pedido aqui pelos nossos seguidores, né? Apesar de ser da área de segurança e saúde do trabalho, é claro que também tem o pessoal da área jurídica, né, que pede bastante as coisas. Então, hoje nós vamos falar. Doutor Murilo, obrigado por ter vindo, prazer estar aqui com você mais uma vez. Igualmente, olá a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Obrigado aqui pela oportunidade da gente poder estar aí discutindo isso aí com vocês hoje. E tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva. É isso aí, ele falou de onde você esteve, porque nós estamos aqui em Paris, né? Nós estamos falando diretamente de Paris, Cida do Norte, né? Então, estamos bem na fita aí. Mas, sem mais delongas, né, para não enrolar você que está aqui nos assistindo, eu já vou soltar aqui a primeira pergunta para o Dr. Murilo. Como evitar prejuízo com os empregados? E quais os maiores conflitos que o doutor encontra nas empresas que você visita? É claro que você vai em várias empresas e existem esses conflitos lá. E quais são os maiores conflitos? Vamos lá. Primeira coisa, né, como evitar? O evitar, ele envolve primeiro sempre uma vistoria, uma auditoria, uma fiscalização interna da sua própria empresa. Então é muito importante os empresários, apesar de parecer às vezes um pouco enfadonho ou um pouco chato, eles desenvolverem rotinas de fiscalização e estudarem a sua empresa, como ela funciona, e pensar com a cabeça de uma pessoa que faz as coisas erradas, né? A gente até vê aí que, por exemplo, a gente pode perceber que muitas vezes os prejuízos eles vêm não por uma atitude pensada para dar prejuízo, mas por alguma situação ali que não é manejada da forma correta. Então vamos dar um exemplo. Diligência, perícia e prudência ou não? Pode ser qualquer... Na verdade, como se trata de empresas, né, a gente sempre fala de imperícia, né? Porque negligência e a imprudência, ela é formas de imperícia, né? Perícia, ela está sempre ligada aí ao contexto profissional. Mas vou dar um exemplo que a gente vê muito. Desde 2017, que teve a reforma da CLT, ali no governo Temer, muitas pessoas se encorajaram com o PJ, né? Então, assim, a PJ ela é utilizada, né, foi mais encorajada porque a lei passou a prever uma segurança jurídica um pouco mais forte, um pouco mais clara. Mas, pelo princípio da primazia da realidade, a gente não pode esconder ou se iludir pensando que, por exemplo, eu vou fazer uma PJ, vou economizar meus 48% de encargos, vou passar isso a mais ou a menos para o pretenso aí, prestador de serviço, e na verdade vou estar criando um prejuízo, porque eu vou tratar esse prestador de serviço como um funcionário. E não adianta eu ter um contrato de prestação de serviço que eu trate a pessoa como um funcionário. E aí a gente pode evitar como esse tipo de dano? Tratando o PJ como um PJ. Então, por exemplo, tem um PJ na empresa, trata ali, mesmo que ele seja uma pessoa só, não é impedimento ser uma pessoa só. Mas, por exemplo, teve alguma situação, não pode prestar serviço, seja um acidente, uma questão pessoal. Não tratar como um funcionário, não receber atestados, né? Não
trazer essa pessoa, por exemplo, para usar um e-mail corporativo, não usar, às vezes, um crachá igual aos demais. Realmente tratar como um prestador de serviço externo. Gente, vou dar um exemplo. Não dá vale-refeição. Não dá vale-refeição, 13º, férias. A gente não está falando para você sonegar direitos trabalhistas. A gente está falando que Netflix tem 13º? Não tem. Netflix tem vale-refeição? Netflix, se ele parar de funcionar, você continua pagando? Não. Então, assim, realmente tratar as pessoas que são PJ como um prestador de serviço e não como um funcionário clássico, né? Inclusive, até eventualmente, a gente sempre indica para as empresas: mas e se a pessoa não vier? Se ela mandar outra pessoa que resolva e faça, não há problema algum, contanto que avise. O serviço tem que ser prestado. O serviço tem que ser prestado. Vou dar um exemplo nosso aqui de escritório de advocacia. Eu tenho outros advogados que trabalham comigo. Se eventualmente tiver uma audiência da qual não posso participar, eu peço para outro ir. Qual é o problema nisso? Nenhum. E eu vou estar prestando serviço como um prestador de serviço. E por aí vai. Né? Então, assim, eu acho que esse aí é o primeiro prejuízo que a gente vê assim, com mais frequência, que é a ilusão de achar que eu posso fazer um prestador de serviço, tratar ele como funcionário. E aí eu acabo criando um passivo trabalhista gigante, que muitas vezes ele palia, a pessoa só não quer ver, né? Mas, doutor Murilo, eu queria ter um escritório de advocacia, né? Porque eu acompanho assim, as notícias lá do Supremo Tribunal Federal, né? E lá, qualquer advogado que tente obter vínculo, e ainda que tenha conseguido nos tribunais superiores, lá é tudo revertido, né? Então, assim, parece que os advogados são tratados sob outra ótica, né? Mas é mesmo. Como, por exemplo, um médico comum. Por quê? O advogado da nossa profissão, por exemplo, o engenheiro, que você contrate ele como engenheiro, ele vai fazer lá um serviço, uma avaliação ambiental, ele não pode falar, não vou fazer, porque eu acho que eu estou ferindo o meu princípio, as minhas crenças, né? Já um advogado, já um médico, ele tem essa possibilidade de falar que não vai fazer e nem por isso ele vai ser privado da remuneração dele. Então, se um médico chegar e receber um cliente que fala assim: eu quero que você me dê uma injeção de ar na veia, isso mata. Né? Uma coisa aparentemente aí inofensiva, mas não é. E aí, eu quero que você chegue aqui e faça isso, estou te pagando. Ele pode falar não. E pode cobrar consulta porque você ainda fez ele ali e dispôs do tempo dele. Então, assim, indo por esse lado, né, que o STF já decidiu que mesmo quando você tem sociedades ali estabelecidas e o advogado, que foi esse caso do STF, está como associado, ele está respondendo. Um outro exemplo clássico aí também, além do advogado associado, é o corretor de imóveis associado, que existe essa figura. Que ele nada mais é do que, ele é um profissional que ele reserva grande parte da independência profissional dele, mas ele compartilha honorários, compartilha serviços e que são fornecidos aí por um escritório maior, por uma imobiliária maior, e tanto Cresce quanto a OAB reconhece isso. E ele respeita, inclusive, a disposição das partes. O profissional quis entrar nesse modelo, então ele não pode depois se beneficiar de algo que ele sabia que estava entrando. Então, assim, não concordo, não devo, não entro, né? Sim. E hoje em dia isso está mais claro, porque teve essa evolução aí da CLT, e, lógico, né, a gente também não pode se apegar apenas ao papel, tem que refletir uma realidade, e graças a Deus a gente está vendo o STF caminhando mais nesse sentido de reconhecer essa possibilidade aí, e não tá aí reconhecendo qualquer vínculo só porque tem uma pessoa maior e uma pessoa menor trabalhando em conjunto. Ok. Agora, pensando naqueles danos produzidos pelo empregado, é possível a empresa cobrar prejuízos? Né? Sim. Que ele produz danos numa empresa? A gente pode, inclusive a gente até chegou a escrever um artigo junto sobre isso, é o seguinte: danos eles podem ser cobrados desde que eles não representem risco da empresa e não representem um dano que foi feito de boa fé. Aí a pessoa pode me falar assim: mas qual que seria um dano de boa fé? Dano de boa fé seria, por exemplo, o funcionário que ele está usando um carro alugado
e alguém bate nele. Esse funcionário não contribuiu com esse dano. Ah, mas o carro estava sob a responsabilidade dele. Sim, mas ele não causou, ele foi uma vítima, então ele não tem que arcar com isso, né? Agora, um exemplo de má fé. Pô, estou insatisfeito com o emprego ali, quero causar um prejuízo para a empresa. Então eu vou lá e deixo cair maliciosamente uma chave dentro de uma máquina. E aí isso destrói o interior da máquina. Ou, por exemplo, também, o funcionário insatisfeito começa a tentar ali obter alguma vantagem maior, ou receber, por exemplo, falar que vende um serviço em concorrência com a empresa, né? Então, vou fazer para você mais barato, estou aqui, é o mesmo profissional. Tudo isso a gente já viu que tem entendimentos que a pessoa que ela agir, principalmente o que a gente percebe ali, se eu não me engano, é o 864, 800, eu não lembro, 800 e alguma coisa, do CLT, que ele fala da justa causa. Então, tudo que enquadrar ali na possibilidade de justa causa e os danos que dali... 468. 468? Eu agora não me recordo aqui, mas ele tem um artigo da CLT, mas tem um rol, né? desídia, funcionário embriagado, prática de jogos de azar, agir em concorrência com a empresa. Todos esses são casos em que eu posso estar trazendo um prejuízo. Ou um outro exemplo, o funcionário faz mau uso, né? Mau uso também eu posso entender como má fé. Então, por exemplo, peguei o carro da empresa e achei que eu estou no Velozes e Furiosos. Quero demonstrar todas as minhas habilidades ali com o veículo da empresa. Vou ser responsabilizado. Não. Por quê? Apesar de... Aí as pessoas vão falar, mas qual que é a má fé disso? Má fé está no mau uso, né? Uso indevido. Uso indevido. Então, esse uso indevido, esse tipo de má fé, ele pode ser cobrado. Diferentemente do que, vamos colocar assim, a gente fala de insalubridade, de periculosidade e às vezes tem alguma condenação. Eu não vou poder cobrar essa condenação num gestor que não fiscalizou isso. Porque não houve intenção. Houve o dano, mas não houve intenção de causar o dano. Então, é uma situação lógica. Vocês aí que estão assistindo, né, devem procurar um profissional de sua confiança e apresentar o caso a caso. A gente não veio aqui julgar casos, mas trazer exemplos de situações aí que trazem danos para as empresas e poderiam ser evitados. Ele é que muitas vezes a gente não vê, né? Porque o cara às vezes pega o carro, está numa viagem lá, faz um negócio desse, né? Diferente daquele caso que a gente conhece, que a gente participou, em que ele teve várias multas por dar cavalo de pau, por correr e tal. Se não fosse as multas, a gente jamais saberia da situação, né? Sim. O cara vai lá, pronta e muito importante colocar... Detona o carro e tal. Não é isso que o doutor fala, é muito importante pelo seguinte, a gente está falando de ônus de prova. Lembrar sempre que para você dirimir esse risco, o ônus da prova é muito importante. Então, sempre lembrar que o ônus é seu. Então, para você demonstrar que houve uma situação com aquele funcionário que merece esclarecimento, é do empregador ter essa diligência de produzir provas contra o funcionário, de guardar documentos, de procurar testemunhas, porque essas provas elas são necessárias para provar o dano. Porque se eu não provar o dano, eu não tenho como pedir dele, por mais que eu tenha razão. Então, assim, eu acho que a pessoa fez isso de má fé. Não é suficiente, eu preciso ter algo forte. Nesse caso que a gente presenciou, havia uma autuação em que o indivíduo foi parado pela polícia. Ele foi abordado, então, e lembrando que os agentes públicos, aí, seja cartório, seja PM, eles têm presunção de boa fé. Então, eu presumo que aquilo que eles estão falando é real, salvo se eu provar que não é. Então, até nesse caso aí, uma autuação, ela se torna uma prova da má fé. Né? Sim, sim. Acaba sendo um documento a favor da empresa aí. Sim. Doutor, o que é reconvenção? Vamos lá. Reconvenção eu tenho esses elementos aqui que a gente colocou, né? Que provam aí que houve um dano. Você aí, empresário, você está receoso, você fala assim, putz, esse cara aqui fez essa sacanagem, não tem até como provar. Mas eu não vou atrás dele agora, né? Eu vou esperar ele entrar com a ação. Dou justa causa, né? Dou uma justa causa, eventualmente alguma coisa assim, ou às vezes nem dou a justa causa, mas cobro dele esse prejuízo na rescisão. E aí que vem a reconvenção. Né? O que é a reconvenção? O funcionário entrou pedindo hora extra, pedindo o que é que ele tenha pedido,
você pode usar esse prejuízo para abater eventual verba que ele venha receber. É muito importante frisar que a reconvenção não é cabida nos casos em que é o rito sumaríssimo. Tá? Rito sumaríssimo, fugindo um pouco aqui do juridiquês, são causas que são menos de que 40 salários mínimos. Se houver o interesse da empresa em cobrar, é possível. Mas ela entra com outra ação. Ela tem que entrar com outra ação. E mais, eu tenho que entrar com outra ação ou apresentar na reconvenção, certo? Porque eu não posso, exemplo, esperar essa ação toda correr para chegar ao final dela, quando eu estou na execução, falar, mas ele fez isso aqui. E aí eu posso abater a partir dele? Não, você não vai poder. Só se você tiver depois ingressado com a ação. Mas até existir essa ação que defina o tamanho do dano e defina quanto ele tem que pagar, você não vai poder abater na execução. Então é muito importante aí tomar esse cuidado. É a história do dormiente não socorre itinus. O direito não socorre aos que dormem. Essa versão no latim, né? Brocardo jurídico. Isso é do meu tempo. E assim, como eu disse também, importante sempre fazer, a gente está falando sempre de como dirimir uma prejuízo depois, mas vamos dar assim, outros exemplos de como fazer isso antes. Vamos lá, eu tenho faxineira limpa, tenho 4, 5 faxineiras, mas eu ponho todas para fazer uma lavagem ali no banheiro, certo? A gente percebe que na realidade, por mais que use todos os EPIs, e todos óculos de proteção, touca, máscara, luva com proteção química e biológica, um sapato, uma roupa toda adequada, vedada, por mexer com esgoto, a gente percebe que vai acabar pagando insalubridade em algum grau, e aí vai depender de avaliar caso a caso se aquele EPI é efetivo ou não é, etc. Mas ele vai pagar insalubridade de alguma forma, né? E aí, por exemplo, poxa, eu já sei que essa funcionária, alguma funcionária vai ter que receber por isso. Eu tenho mais de uma funcionária lavando um banheiro, escolhe um e paga por esse um. As demais não, você fala, só essa aqui lava banheiro. Então ela vai e recebe. Um outro exemplo de prejuízo, que aí às vezes o funcionário, o empregador às vezes até tem e nem se dá em consideração. Muitas empresas, fazendas, elas têm um tanque de combustível dentro para abastecer máquinas e de uma forma mais séria, e às vezes até carros e tudo, como fazendas usam bastante. Designa um funcionário que é o único funcionário capaz de ir ali abastecer. Esse recebe periculosidade. Por quê? Se todos abastecerem, todos vão receber e você vai ter um passivo. E isso, inclusive, vai refletir depois no seu seguro de acidente de trabalho. Porque vai piorar a sua classificação perante o INSS. Porque você tem mais funcionários expostos ao risco. E quando esse funcionário ele sofrer um acidente, ele vai ser enquadrado com um peso maior no cálculo. Então isso pode interferir até na sua carga tributária, na sua folha de pagamento. O que eu vejo é que as empresas já fazem isso, por exemplo, com abastecimento de empilhadeira, né? Abastecimento de deixa um cara só para abastecer e acabou. Não é mais aquela coisa que todo mundo vai lá e abastece a sua e fica ao bel prazer lá. Sim. E qual que é a próxima pergunta mesmo? Vamos lá. Como as convenções coletivas podem ser meios de redução de passivos trabalhistas? Isso é muito interessante. Se a gente pegar os 611A e B da CLT, esse eu lembro de cabeça. Ele fala exatamente o que pode ter na convenção e o que não pode ter. O A fala o que pode, o B fala o que não pode. No A, a gente percebe que, por exemplo, eu posso estipular valor de hora extra, eu posso estipular jornada, eu posso estipular até grau de insalubridade de acordo com a possibilidade ali. Então, assim, nada impede que os empregadores parem de ver convenção coletiva como uma forma de gerar direitos que os empregados talvez eventualmente não teriam e passar a ver, participar da formulação dessa convenção coletiva. Por quê? Se eu participo, eu trago o mesmo interesse. E aí a gente pode trocar, a gente pode organizar. Inclusive, o STF já estipulou que eu não preciso nem justificar por que eu estou trocando. Então, eu posso, por exemplo,
colocar que eu vou pagar um grau menor e posso até estar trocando esse grau menor de insalubridade por uma outra coisa. Mas eu não preciso nem justificar isso na convenção coletiva. Porque existe um entendimento de que as convenções coletivas, e aí, curiosamente, isso vem do fascismo, isso veio do coletivismo mesmo, inspirado aí do fascismo italiano, de que o geral é mais importante que o individual. Considerando isso, e considerando que não tão geral assim, né, porque as convenções coletivas elas são regionais, as classes entendidas aí, elas têm mais capacidade de entender e organizar um contrato justo do que um indivíduo pessoalmente envolvido um a um. Então, é muito importante usar esse instrumento como um meio de negociar situações que podem trazer prejuízo. Um exemplo clássico, quebra de caixa. Então, assim, eu vou cobrar do caixa isso, mas eu já tenho um valor estipulado que eu vou tolerar. Todo caixa tem lá 60, 70, depende do lugar, 120, 200 reais, enfim, eu já vi de valores altos e baixos. Que é tolerado que exista aquela diferença, mas ao mesmo tempo que eu estou dando aquela diferença, eu posso também passar a cobrar. Lógico que tem alguns temas que eles limitam. Então a gente tem que estar sempre muito atento aos temas que estão no A e no B. Eu não vou enumerar porque tem na lei, é muito extenso. Mas assim, usar isso e realmente participar. Você aí que está, às vezes trata, às vezes com certo desdém o seu sindicato patronal, até as suas organizações que tem aí em sindicato, sindicato de comércio, né, de cidades pequenas, muitas vezes pode ser até vou dar um exemplo dos motoboys aqui em São Paulo. Eles têm o KM, eles têm a depreciação da moto, eles já têm tudo para que você, vou contratar um motoboy pessoal, um motoboy que ele usa o próprio equipamento, o equipamento é dele, a moto é dele, eu já sei quanto indenizar, não vou ter que ter um susto lá na frente para falar, não, essa moto é mais cara, é mais barata, o KM desse motoboy é mais caro, é mais barato. Ele já está patronizado e a partir daí você já consegue provisionar e evitar um prejuízo aí que não estava previsto. A forma de antever, né? Exato. E de também entender, porque tem negócios que eles têm peculiaridades. E respeitar essas peculiaridades, né? Não só ver aí como um instrumento, aí, às vezes as pessoas têm esse preconceito de é um instrumento, é um coitadinho do funcionário, eu estou aqui lutando, estou aqui investindo, estou aqui perdendo meu sono, trabalhando 12, 13 horas e estão levando meu dinheiro. Não, participe, é democrático, é interessante, é um meio correto e adequado para você defender os seus interesses como empresário. Legal. Próxima pergunta. Quais os cuidados para se efetivar uma justa causa relativa a prejuízo, quando tem prejuízo envolvido? Vamos lá. Muito importante da justa causa, isso a gente já tem fundamentado na jurisprudência há muito tempo, que ela deve ser aplicada de imediato ou logo em que investigado. Lembrando que, mas eu levei um ano para investigar. Olha, ninguém levou um ano para investigar. A investigação tem que ser uma investigação séria. Uma semana, assim, talvez um mês, se for algo muito complexo. Tem um relatório dizendo Exato. as conclusões que chegaram. E até porque é o seguinte, se eu for dar justa causa, precisa ser muito bem embasado. Não posso dar justa causa porque eu quis. Eu preciso listar dos artigos, ele tem vários incisos, um dos incisos vai falar, foi desídia, foi agir contra a empresa. Eu preciso, inclusive, informar. Então, quais os cuidados? Ser célere na investigação, a investigação tem que ser robusta e, assim que percebido o dano, eu não posso falar, eu vou esperar uma oportunidade. Ok, você não fez naquela oportunidade, perdeu a chance daquela justa causa, mas se ela for levada a juízo... Demite normal, né, sem justa causa... Porque a justa causa você perdeu a oportunidade. Você vai acabar perdendo a oportunidade se ela não for exercida assim que percebida. Ela é necessária, não tem isso na lei, faz um entendimento jurisprudencial, de que ela tem que ser exercida imediatamente. Ela tem que, ou assim, uma breve investigação ou algo do tipo. Por que também? Senão, o que o empregador faz? Ele vai ter sempre uma justa causa na mão
eu não peguei aquele dia porque eu não queria. Mas aí, se um dia, daqui 2, 3 anos, ele quiser mandar embora por aquilo, ele vai acabar tendo aquilo sempre na mão e o funcionário vai estar sempre refém daquela falta. Então, cometeu a falta imediatamente, justa causa, documenta muito bem, porque não só tem o dano que vai poder ser descontado, se houver esse dano, né, do valor da rescisão, inclusive até, vamos fazer uma outra observação, tem limite para se descontar. Esse desconto ele tem entendimento que não deve ultrapassar 1/3. Sob pena, inclusive, de ter que ser devolvido depois. Então é complexo. Então, assim, Se o cara deu um baita prejuízo. Se o cara deu um baita prejuízo, você ainda vai ter que pagar alguma coisa na rescisão para ele. Aí o cara pega o carro da empresa, né, e aí bêbado ele por sua conta e risco bate, arrebenta o carro da perda total, e aí o seguro descobre que na condição que ele fez, o seguro não vai indenizar. Só que aí assim, mas e se eu retirar mesmo assim? Que é o que todo empregador faz, né, quer fazer. Se ele retirar mesmo assim, na justiça, você pode ser entendido como um desconto indevido e você pode ser obrigado a ter que ressarcir o dano que você teve. Então, assim, muitas vezes o que é melhor fazer? Uma saída. Não tenho... tive um prejuízo muito grande. Pode, por exemplo, entrar com uma consignação em pagamento. Em seguida, você entra com a ação. Em seguida, você pede na ação para que aquele valor de consignação em pagamento seja retido para curar aquele dano. Porque você também não vai ter uma outra forma. Lógico que sempre é entendimento de juízes, situação em situação. Pode ser que sim, pode ser que não. Sempre. Mas tem uma possibilidade grande de o juiz pedir que retenha-se aquele valor. E não passe aquele valor adiante. E aí você vai precisar de um advogado para fazer isso. Lembrando que o que é uma consignação em pagamento, que a gente está falando aqui? O nome é um nome complexo, mas é uma coisa muito simples. Vocês já viram alguém que não quer receber? Hoje em dia, inclusive, o Pix tem a opção de você devolver o Pix, né? Você fez o Pix, se você clicar lá, você aperta lá, devolver o Pix, se tiver saldo, ele devolve. Então, assim, pode ser que, eventualmente, um outro exemplo de um prejuízo, o funcionário receba no Pix a rescisão, ele fale, não, vou devolver para alegar que ele não recebeu a rescisão. E aí você tem a multa do 477, do 467, que é o atraso acima de 10 dias para pagar a rescisão, mas não, se ele entrar com a ação, 50% das verbas em controvérsia. Mas mesmo assim o cara receber e devolver, e aí você é culpado, você é empresa. Tratando-se de justiça do trabalho, eu, empresa, não gostaria de arriscar. Tem essa disposição no Código Civil da consignação em pagamento e ela é para caso em que o devedor se recusa a receber. Tá. Então, isso é um exemplo claro de recusa a receber. Então, deposita-se o valor integral da rescisão. Curiosidade, tá? Ele pode ser feita a consignação em pagamento no Banco do Brasil ou na Caixa, que são os bancos públicos, e para pessoas físicas não tem custas, tá? É de graça. Então, se eu chegar lá, eu já fiz algumas vezes... doméstico? Não. A pessoa que faz, não o devedor. Você pode fazer, por exemplo, você, empresário. Eu, em nome da minha empresa, estou depositando o valor, ele não cobra nada. Se você quiser depositar em nome da empresa diretamente, aí esse valor ele é cobrado, tem uma taxinha lá, mas se você depositar isso pessoa física, não tem. Então é uma forma, é um serviço gratuito, garantido por lei, o Banco do Brasil e a Caixa fazem, e que o gasto é o seu de ir até o banco e resolver isso. Até uma forma de evitar essa multa, caso o seu funcionário não queira receber. O funcionário pode simplesmente cancelar todas as chaves Pix, de forma que você não consiga transferir. Né? Dificulta pensando em ganhar uma multa equivalente a um salário. Porque ele já vai também entrar na justiça. Então é uma forma de você, empregador, evitar esse prejuízo. Que muitas vezes, os honorários eles são mais baratos que o salário daquele empregado. Se a gente está falando do empregado de um valor mais alto, ele compensa você fazer isso e é uma forma de evitar aí um prejuízo maior. Doutor Murilo, eu tenho está até fora do nosso roteiro aqui, eu tenho uma dúvida particular.
você demite o funcionário sem justa causa. E aí, naquele período ali que, de repente, ele está cumprindo o aviso prévio, você descobre um gato muito grande que ele fez. Eu posso transformar o sem justa causa em justa causa? Pode. Por quê? Esse período do aviso prévio, ele é contrato de trabalho. Então, eu preciso ter essa questão do contrato de trabalho vigente para eu poder dar justa causa. Então, eu dei uma demissão normal. Só que essa demissão só se conclui no fim do aviso prévio. Se durante o aviso prévio eu perceber isso, eu consigo demiti-lo por justa causa. Reverte, transforma em justa causa. E isso depois vai ser convalidado desde que eu prove que existiu a justa causa. Então, não quer dizer que porque está no aviso prévio que ele está livre de justa causa. Não está. Inclusive tem essa disposição porque senão fica fácil demais. No aviso prévio já é um período tenso e ainda não existe possibilidade de justa causa, então não é possível. Vamos então à nossa última pergunta. Como a Justiça Trabalhista tem se posicionado com relação aos prejuízos dados por empregados? A justiça é clara, está no entendimento dela. Qual é o entendimento? Dano causado por risco do negócio e que não foi de má-fé comprovada, não presumida, não posso... eu dormi, eu fiz uma consulta do tarô e no tarô falou que ele queria... Não, gente, eu estou falando de provas evidentes, fortes, claras. A gente brinca até, usa um termo piegas, né, que é o hialino com uma luz solar. Né? Então, é tão claro quanto o sol de que a pessoa agiu de má fé. Então, eu preciso ter essas duas situações. Houve má fé e não é risco do negócio. Porque também pode ser má fé, mas ele pode fazer parte do risco do negócio. Aí você fala assim, me dá um exemplo. Sou motorista de ônibus. E eu faço um uso ali indevido da embreagem, eu piso, eu trabalho, faço um uso assim, pior daquele equipamento. Eu não tenho como colocar exatamente uma má-fé ali. Uma embreagem, eu não sei quanto demora para gastar uma embreagem de um ônibus, mas vamos supor que ela dure 50, 60 mil. Aí daquele trabalhador dura 40. Tá dentro do risco. É discutível. Eu tenho um quadro, uma obra de arte, e aí a faxineira vem aqui, vai espanar esse quadro e acidentalmente ela fura o quadro e me ferra com o quadro. E aí? Via de regra, não há prova de má-fé nisso, não poderia descontar. E eu dancei então com o meu quadro. Aí o que eu faria? Aí eu faço o quê? Manda embora, é o que o empregador pode fazer. Ponto. Estou falando para seguir a regra. Mas eu quero ir lá e me acertar com ela. E é uma questão sua. Mas a não ser que eu demonstre que a empregada agiu deliberadamente para provocar uma justa causa. Então, por exemplo, ela já tinha discutido com você uma semana, 2 antes. Aí ela sabe que aquele quadro foi o quadro que a sua mãe te deu quando ela foi em Portugal. E aí ela tem toda uma história, ela vai lá e quebra aquele quadro. E aí você tem notícia por um conhecido da academia, que é amigo da sua faxineira, que diz que fez isso para prejudicar e que está à disposição para testemunhar a respeito. Aí eu consigo ressarcir. Mas do contrário, esses danos eu entendo pelo menos, quebrar um ou outro item faz parte da limpeza. Né? Quebrar um copo, né? Quebrar um copo. Assim, talvez ali uma imperícia, mas houve má fé? Tem má fé, claro. Agora, e se você ligar o liquidificador e colocar a colher lá dentro para bater? Aí já é uma outra situação. Aí lembrando desse 1/3 aí de limite, eu poderia retirar ele da decisão, sem problema nenhum, e daria certo. Muito bem. Bom, chegamos aí, infelizmente, né, ao fim do nosso podcast, o nosso Pode Ver. Então eu agradeço aí você, seguidor, que esteve nos assistindo, e eu passo aqui para o Dr. Murilo para as palavras finais aí, para os agradecimentos, para o tchau dele. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, espero
ter trazido aí um pouco de alguma curiosidade, algo que talvez vocês nunca tenham pensado. Meu Instagram é @Murilo_Crespo, tá? Se vocês quiserem me seguir, me conhecer, estou lá, estou no LinkedIn. E é isso, tá certo? Muito Quer obrigado. deixar e-mail ou não? E-mail, murilo.crespo@mcrespo.com.br. E se precisarem, pode me contatar aí, telefone, né, 11 933 47 67 67. Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar algo, às vezes você é estudante de direito, estudante de engenharia, segurança do trabalho, tem algum caso, tem alguma coisa que você queira apresentar, queira consultar, eu estou à disposição. É isso aí. Pessoal, muito obrigado então novamente e ficamos aqui no Pode Ver. Até a nossa próxima edição. Muito obrigado.